É isso aí, então, e aí galera, hoje vamos falar de arquitetura de aplicações e vamos para a agenda. Então, primeiro aí a gente vai entender, né, o que que é arquitetura de aplicações, vamos alinhar um pouquinho as ideias aí nos termos de arquitetura. Vamos falar aí sobre o famoso MV qualquer coisa, né, que tem várias vertentes diferentes. Vamos falar aí do multicamadas também. Vamos falar da poderosíssima hexagonal. E aí também algumas ideias, princípios e padrões aí, alguns patterns que a gente vê normalmente quando a gente está usando, né, quando a gente está bolando nossa arquitetura aí da nossa aplicação, beleza? E aí uma conclusãozinha aí só para a gente fechar todo o tópico. Vamos lá então, né? Então, o que que é arquitetura de aplicações? A gente tem que ter em mente que quando a gente está falando de arquitetura, né, processos arquiteturais, existe vários tipos aí de, né, do trampo de arquiteto, vamos dizer assim. Então tem integração, solução, enterprise e assim vai, né? Então, sempre quando a gente pensa no papel do arquiteto, né, fica muito nas entrelinhas aí o que, que cada empresa julga o que, que é cada coisa. Então sempre pega ali e dá uma comparada ali com o que é esperado, né? Então, integração normalmente, a gente está falando das integrações entre sistemas, né? Então, faz de conta que eu tenho ali um microserviços, que seria uma solução, né? Eu já estou falando aí, ou um sistema, né? Então, você vê que tem dois aí que já é igual. E qual que vai ser a integração deles? Então, a gente precisa bolar aí como cada microserviço vai conversar, coisas do tipo, né? Network, falando de redes, enterprises, que aí olha para um TI como um todo ali dentro de uma empresa, né? Mas quando a gente fala da aplicação, aplicação é um serviço específico, né? Então é algo ali, uma unidade ali, um conjunto de ações que pode fazer parte de um sistema, ou ele pode ser o sistema inteiro também, né? Dependendo aí do monolitão, famosíssimo. Beleza? Então, hoje em dia que a gente vê aí, né, back-end, front-end, a gente tem essa separação de tiers muito bem estabelecida, então um sistema poderia ser, puta, um front, um back, um sistema não, né? Uma aplicação. Beleza? E o sistema, um conjunto deles funcionando tudo em obra. Belezinha? Então vamos começar com MV qualquer coisa, beleza? Eu já vou deixar aqui um parênteses que pensando em front, se você for front-end, muito provavelmente você vai estar acostumado com algum desses caras ou você vai ver esses caras, beleza? Então eu tentei colocar numa linha de evolução, né? Eu sei que o MVC é um dos mais antigos, mas não faço nem ideia se tem outro mais novo, whatever. Mas eu coloquei só alguns exemplos mais fáceis aí, realmente para dar uma evolução, para entender ali o conceito no geral, belezinha? E aí alguns outros exemplos aí que entram no qualquer coisa. Então vamos nessa. Começando com o famoso MVC. MVC então é bem simples, ele é composto por três partes. A gente tem a model, a controller e a view. Então a model, né, ó, presta atenção, ela é a nossa camada de dados, a representação da entidade ali, que muitas, né, das vezes quando o padrão MVC é usado, ele faz um mapeamento direto com o que está no banco, a gente já vai falar mais disso, mas ele também segura a regra de negócio, sim. Já já vamos falar mais disso também. Aí tem a view, que é o UI, né? E o controller, que ele só vai servir ali camada de integração para a view conseguir comunicar com a model e vice-versa. Beleza? Vamos voltar um pouquinho para o passado e entender aqui como esse pattern nasceu, né? Antigamente, né, que não existia ali, né, não é que não existia, que não compensava, né, você ter a divisão de tiers tão bem separadinhas, né, e microserviços e coisas do tipo. Então a gente era tudo monolitão lá e normalmente o servidor servia o próprio front e coisas do tipo e a gente tinha tudo mega acoplado, né? Porém, antes disso, né, a gente era muito voltado ali aos bancos de dados, né? Tem os DBMS, que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, se eu não me engano, falando em PTBR, né? Cara, e era difícil, porque tudo ficava no banco, né? A gente tinha as regras de negócio lá, né? Oracle, super famosa por isso, por ter ali o seu monstrão ali com histórias de procedures e coisas do tipo. Tem até hoje, né? Então, mas é aquilo. Se precisava de alguém ali que desenvolvia, quem acessava aquele sistema para conseguir, né? Então, como a gente começou a criar essa divisão de tiers ali e ter a necessidade de ter aplicações mais simples, principalmente para o usuário final, conseguir mexer, conseguir fazer suas operações ali que precisava. Então, o MVC nasceu com essa ideia de tipo, vou mapear o meu banco, né? Então, por isso que a model é a representação da entidade direta, né?
E como normalmente a lógica ficava no banco, né? E ela sendo uma entidade rica ali, ela vai ter a lógica dela. Então, se eu não posso salvar uma pessoa que nasceu no futuro, é a model que vai saber que, tipo, porra, você tá tentando salvar uma pessoa que nasceu, né, no futuro. Não faz sentido isso, beleza? Então as regras de negócio ficam no model, né? E aí nasceu essa ideia aí, né? Aí o controller ele é basicamente ele faz ali a parte de justamente juntar a view à model, né? Então a gente tem a ideia de one way e two way data bytes, né? Normalmente no MVC é one way apenas, ou seja, a view ela consegue exibir a model direto, mas ela não interage. Geralmente quem interage lá é o controlador. Mas isso aí também vai de framework para framework, né, nas variações que a gente vê desse cara por aí. Apesar de ser o mais antigo, eu acho, não tenho certeza, mas quase certeza que é o mais antigo sim, é de longe o mais usado até hoje, inclusive, entendeu? Porque ele é super simples, é super fácil de explicar, é basicamente só isso, né? Então, é muito usado aí nos tutoriais alheios, nos bootcamps da vida, para justamente você ter o mínimo de controle ali, entender ali a separação de responsabilidades e coisas do tipo e conseguir ali desenvolver uma aplicaçãozinha. Mas uma coisa que você tem que ficar atento é que muitos desses tutoriais e bootcamps ensina ele errado, né? Porque a gente vê ali, inclusive você vai pegar muita empresa em produção, né? Com todas as regras de negócio no controller, né? Então, por que disso, né? Porque a gente tem outras ideias hoje, que a gente vai falar já mais pra frente, né? Que levou a isso, mas aí, né, minha opinião, como a gente não tem mais essa ideia de monolito e um próprio servidor integrando o front, né? A falta da view ali, a galera faz geralmente o controller ser ali a porta de entrada, né? Por exemplo, usando um REST ali com HTTP. Então ali, como eles querem desacoplar ali o tier do model, basicamente virou uma aplicação de um camada só, né? Mas enfim, a gente já vai falar que isso, mas aí é só para vocês entenderem aí que é extremamente normal, inclusive vocês vão encontrar em produção dentro de muitas empresas, porém, o certo mesmo é o controller, ele só realmente manejar ali o que a view precisa e mandar para a model, e a model ter tudo ali, a model ser de fato ali a entidade, o domínio e tudo que faz. Eu tô falando domínio, a gente vai falar de DDD aqui, mas só até um pouquinho para se alinhar aí. Domínio nada mais é o que o negócio, né? Então, putz, eu tenho um uma loja de, sei lá, produtos de animais. Então, cara, qual que é o meu domínio? Meu domínio é esse, produtos de animais. Então, quem que vai ser o cliente baseado no meu domínio? O meu cliente é uma pessoa ou um animal? Entendeu? Para dentro do escopo de lojas de animais, meu cliente na verdade é o animal, né? Então, quando a gente fala de domínio, é essa linguagem que a gente precisa se voltar, né? Não é sobre como eu vou codar as coisas, mas sim como o negócio funciona, beleza? Mas a gente fala um pouquinho mais de DDD no futuro. Então vamos continuar. Então com a evolução aí, né, a gente viu, principalmente com a evolução dos front-ends, né, da camada ali de a apresentação, né, vamos dizer assim, da UI, começou a surgir, né, o MVC acabava não comportando muitas coisas, né, então a gente mudou para MVP, que a única coisa que vai diferenciar aí é que vai sair a camada de controller e vai entrar a camada de presenter. E o que seria o presenter? O presenter, na verdade, vai ser a mesma coisa que um controller, só que ele vai ter uma relação bem mais um para um com uma view, para a view ter o poder ali de repente controlar um estado, fazer alguma coisa mais específica daquela view, né? Então a gente tem ali uma regrinha, mas que é para auxiliar a view a exibir alguma coisa, a controlar um estado para conseguir, né, sei lá, concatenar erros ali e entregar de uma forma mais complementar do que o usuário está fazendo e coisas do tipo. Desafios que inclusive a gente vive até hoje aí, que é controlar estados nos front-end, que é bem difícil. Outra coisa aqui só para alinhar, front-end, quando eu tô falando, a gente não tá falando só de websites, tá bom? Front-end é qualquer coisa que tá, né, na frente da pessoa, ou seja, a gente tem smartwatch, a gente tem celular, a gente tem central de multimídia no carro, TV, então é literalmente qualquer coisa, beleza? Então, a mesma ideia, só que a gente vai ter a camada de presenter ali, que o presenter ele vai fazer uma ligação mais um para um com a sua view, né, que ali ele vai conseguir ali controlar, dar mais poder diretamente para ela, beleza? Mas a ideia é toda a mesma ali e a gente vai ter o model de novo ali, que vai ser uma representação da camada de dados com as lógicas de domínios necessárias para ele, beleza?
Então, subindo, aí a gente vai chegar com mais robustos aqui, que aqui é bem comum a gente trabalhar com um MVVM, que aí é Model, né? Aí a gente tem a View Model, né? E qual que é a diferença agora com a View Model entrando, né? De novo, principalmente pelo problema de controlar estados, de fazer muita coisa, os nossos front-end cada vez tá mais robusto, né? A gente ter ali fazer um para um é muito difícil. Então nada que é melhor do que cada view ter sua própria model, né? Já que a model, ela é o coração do negócio, ela segura as coisas, ela sabe se autovalidar, se fazer as coisas. Como o front está muito distinto ali do que vai ser a model final, né? A representação de como eu exibo na tela pode ser totalmente diferente de, na verdade, como eu salvo. Na verdade, deve ser, né? Até por questão de segurança. Mas então, para dar esse controle ali para view, nada mais justo dela ter a sua própria model ali para ela controlar a model, saber o que está acontecendo, como ela se gerenciar, antes ali de enviar de fato para a camada de model definitiva que vai fazer suas ações, né? Então, ela vai ter uma model exclusiva que vai ter lá regras exclusivas da view para aquela model, que aí vai ter um controle bem melhor ali. E aí a gente já entra aqui na ideia de two-way data bind, né? Porque agora que ela tem uma view própria, uma model própria, aliás, a view ela pode ali interagir com ela diretamente, né? Então tudo que interage ela já exibe direto, né? Esse pattern aí é extremamente conhecido, né? Eu acho que um dos frameworks mais famosos que usa ele hoje em dia é o Angular. O Angular é extremamente claro o MVVM quando você cria um componente nele. É lógico que tem outras camadinhas ali auxiliares, você dá para fazer outras coisas, mas basicamente é assim que ele funciona, beleza? E aí, continuando no MVC, qualquer coisa, né? Eu vou dar um exemplo aí, né? Do Model View Controller View Model, que bem, né? Além do nome ser chato, eu nem preciso explicar ele, porque toda a explicação que a gente já pegou do que é uma model, do que é uma view, do que é um controller, do que é uma view model, já dá pra imaginar ali que os caras só colocaram umas camadinhas a mais ali pra tentar ter mais controle das coisas, né? E a gente tem outro cara aí, que se eu não me engano foi lá no pessoal de iOS que criou esse cara aí, o Viper, né? Mudaram um pouco da sigla só para ficar mais da hora falar Viper, mas é View, Interactor, Presenter, Entity e Holding. Então, se a gente parar para pensar, é a mesma coisa, né? Porque a View é View, o Interactor pode ser um controller de repente, né? O presenter é o presenter, a entidade a gente pode se mover aí para model direto e o routing aí é pensando em roteamento, né? Que a gente não falou nos outros camadas que tem, mas obviamente para a aplicação funcionar, principalmente pensando em alguma coisa navegável, sempre vai ter um roteamento em algum lugar, beleza? E tem muitas outras aí que variam dessas ideias que, enfim, a galera coloca um acrônimo só para ficar bonitinho. Beleza? Então, como a gente viu que na verdade, para controlar as coisas, no final do dia a gente só está colocando mais camada em cima, né? Então, eu tenho minha model, eu tenho minha controller, eu tenho minha view. Putz, só esses dois não deu. Então, eu coloquei ali uma view model em cima da view, né? Então, tipo, então, para em vez de ficar falando um monte de coisa, vamos evoluir aí direto pro multicamadas. Só dando um switch agora, como eu falei, muito dos front-ends se baseiam seus frameworks, né, em algum daqueles tipo de arquitetura, até porque front-end, né, geralmente você está acoplado ali a um framework, você não tem muito o que criar, é basicamente fazer ele aparecer com o que exibe, e ninguém vai ficar criando isso do zero, né, apesar que sai um framework todo novo todo dia, mas eles se baseiam sempre na mesma coisa ali para facilitar a vida. Beleza? Então agora aqui, para cair para multicamadas, normalmente a gente vai ver aqui mais patterns de back-end. A gente vê alguns tutorialzinhos falando, né? Ah, vamos usar DDD com React. Mas é esquisito, né? Mas enfim, vamos lá. Então, multicamadas, né? Então, como a gente viu, no final do dia é tudo camada em cima de camada, em cima de camada, para criar abstração, para tentar isolar de alguma forma, encapsular uma camada da outra e a gente conseguir ter um controle melhor. Eu tô dando um exemplo aqui de um cara com 4 camadinhas e uma cross-cutting, que é uma camada extrema, é uma arquitetura aqui extremamente comum. Isso aqui também você vê horrores em produção em um monte de lugar, né? Que é, como eu falei, com essas diferenças, né, de tiers, né, da gente ter um front-end isolado, um outro back-end, e depois outro back-end, sei lá, outro servidor de integração, um banco, tudo em lugares separados, né? Então, pensando ali no back-end, normalmente a galera segue essa ideia aí. Que você vê que, cara, é basicamente um MVC, só que aí eles colocaram uma camadinha a mais aí, né? Até porque a gente não tem view.
Então, como eu falei, normalmente a galera coloca o controller aí para ser a porta de entrada, então ela que vai realizar aí o input e o output da aplicação, né? Então, pegando aí HTTP, por exemplo, a gente vai ter uma camada REST ali, que vai ter ali o sorteamento de rota, de que, como quais metas vão estar expostas e coisas do tipo, né? Que depois essa camada de controller, ela vai ali se passar por DTO, alguma coisa do tipo, vai rolar algum tipo de conversão que vai chamar a camada de service. Que aí a camada de service ali vai ser uma tentativa de ter o seu domínio isolado. Então ele só vai ter regras de negócio, né? Ele não vai tratar. Se a gente tá falando de HTTP, cara, não é pro domínio tá falando o que, que é um status 200. Cara, sei lá o que, que é um status 200. A gente acabou de falar que é uma loja de animais, né? O que, que é um status 200 pra uma loja de animais? Não é nada. Ele quer saber, puta, o produto foi entregue, o produto não. Então vai ter ali um pouquinho da regra de domínio. Que aí o controller, né? Responsabilidade do controller é pegar, se o produto foi com sucesso, então vou devolver um 200, ok, ou sei lá, qualquer outro status code que for referente ao erro, beleza? Ou ao sucesso, né? A gente tem aí uma camada de repository. Repository é um pattern, já já vamos falar mais sobre ele, mas basicamente ele é uma abstração ali para acessar a camada de modelo, né? Que é a camada de model, normalmente ela vai ser feita através de um ORM, ODM ou qualquer coisa do tipo ali para facilitar as consultas de dados, né? Para a gente poder mapear mais fácil com o nosso banco de dados. Então o repository é um pattern ali que ele só vai criar uma camada a mais ali para ficar mais na regra de negócio, né? Então em vez de a service ali estar acoplado ali fazendo uma, um SQL carry, alguma coisa do tipo ali, cara, é mais fácil ele falar, putz, get ID, get user by ID, alguma coisa do tipo assim, que tipo, a gente tá falando da camada, né, a gente tá falando uma regra de domínio, puta, se eu tenho um usuário com um identificador, eu vou buscar ele, né, o como ele tá fazendo isso, cara, não me interessa, que banco que ele tá puxando, não me interessa de novo. Então a camadinha de repository é bem famosa aí justamente para encapsular ali os detalhes ali da model, né? Que a model normalmente, como a gente vai usar um RM, alguma coisa do tipo assim, é, pode ser variada de como a carry vai ser feita. Beleza? E a cross-cutting, geralmente a gente coloca coisas aí que todas as camadas podem utilizar. Então, putz, vai ter integrações, né? Sei lá, se tem um serviço terceiro que a gente precisa chamar para consultar alguma coisa. Autenticação, segurança, né? Utilidade ali, tipo, putz, vamos dar um parse. Para que eu vou, né, dar o parse em 30 lugares diferentes? Então deixa além do crosscut. Então aí um trampo, né, de arquitetura de aplicação, quando a gente está montando essas coisas, é de fato definir essas regras, né? Então aí uma regra bem simples, né? Tipo, todas as layers podem acessar a crosscut, né? O controller só se conversa com a service só se conversa com o repository e o repository só se conversa com a model, né? Mas aí a gente viu, putz, eu só tô passando de camada para camada. Às vezes eu quero só pegar um resultado ali direto no meu banco e passar pro cara aqui, ó, tipo, tem usuário X, tó usuário X você faz de conta. Então ali aí por regra, né, por decisão arquitetural, né, a gente pode colocar aí que o controle ele pode acessar um repository direto de repente. Mas é aquilo, né? Putz, se ele estiver fazendo lógica em cima do que ele puxou, já quebrou aí um pouco da constraint que foi feita, beleza? Então, esse é um exemplo, né, de um trampo bem comum aí, que você vai ver em vários lugares também em produção, isso bem comum desse jeito, beleza? E aí, né, passando um pouquinho mais para frente, a gente viu então que, cara, se eu quero, né, proteger a minha camada de domínio do que é a minha porta de entrada, do que é o meu acesso ao banco, eu só fui colocando camada em cima de camada, né? Eu até coloquei aqui no exemplo aqui que a gente tem a camada de apresentação, aplicação, domínio, dados, giraia e etc. Cara, você pode enfiar um monte de camada ali que você vai conseguir isolar elas. Porém, sua aplicação vai ficando cada vez mais robusta ali e mais difícil, né? Então, aí que nasceu o hexagonal, ou mais conhecido aí como ports adapters, beleza? A ideia desse cara aqui foi justamente quebrar essa ideia de camadas, né? Então, em vez de a gente ter as camadas que elas vão se comunicar de alguma certa forma, na verdade, a gente vai ter o nosso core, que o nosso core ele vai ser o nosso domínio, até porque quando a gente cria um sistema, né, uma aplicação, a gente está pensando em resolver algo, né? Então o core ali vai ser o domínio de fato, né? Então o que ele faz para resolver, né? E a gente viu ali, eu até dei um spoilerzinho ali, que cara, qual banco que tá, de como se vem a entrada, se vem por HTTP, vem via CLI, vem via gRPC, Kill, cara, não interessa no final do dia, né? Então a ideia do hexagonal é justamente essa. A gente tem o nosso core ali,
bem isolado, com as regras de negócios, totalmente voltada ao domínio, né? E ali, de fato, né, pelos adaptadores, ele se injetar nesse cara. Então, vou fazer um exemplo, né? Vou persistir aqui os dados desse novo produto que chegou. Cara, save new product. Onde ele está salvando, cara, se ele está chamando outro serviço, que outro serviço faz a persistência, se ele está chamando uma integração ali com o estoque para atualizar, se ele está salvando num banco de dados Postgres, num Mongo, qualquer outra coisa, cara, isso não interessa pro domínio. O domínio está falando, cara, chegou, eu preciso salvar um novo produto aqui, registrar um novo produto, né? Vamos até falar mais do domínio inventado, beleza? Então é tudo isso, né? Então logs da aplicação, cara, a gente tá logando hoje, a gente manda o agente pra, sei lá, aparecer num Kibana, ou amanhã num Datadog. Então, cara, se isso tá isolado num adaptador, é só tirei e pluguei, né? A gente tem a injeção e inversão de dependência, né? Dois princípios que a gente vai falar também na frente, que ajuda muito a fazer isso, né? Aí, através aí de simplesmente contratos, você coloca ali um contrato único, você trabalha com interfaces e você, né, tem sua integração feita, né, entre as camadas e deixando o domínio aí, o core isolado, né. E aí de portas, né, como eu falei, pode ter várias portas, né, então a gente pode ter HTTP, gRPC, qualquer coisa de EDA ali, fila, tópico, enfim. Então, tudo isso é detalhes, até porque, cara, a minha lógica sempre vai ser a mesma. Por onde vem, não me interessa. É responsabilidade da porta receber aquilo, tratar da forma como o domínio espera, passar para o domínio, receber ali o que o domínio vai fazer e aí converter, né? Então, tipo, putz, chegou ali uma requisição HTTP pedindo tal produto. O produto não existe. Então, cara, para o domínio, o erro do domínio é o produto não existe. Mas como que a gente representa isso no HTTP? Posso voltar a um 404, por exemplo, not found. Então, é um exemplo, né? Mas, putz, se for ali num GraphQL, putz, GraphQL, né, sempre vai vir um 200 safado. Então, tipo, tenho que voltar ali, errinho, mensagem ali, data, ponto erro, produto não encontrado, né, produto não existe, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, cada porta ali vai ter sua responsabilidade de como que eu pego esse dado, converter ele, passar para o domínio, receber a resposta do domínio e converter para que faça sentido na porta. Beleza? Então, seguindo aí a ideia da hexagonal, aí a gente começou a aparecer várias outras, né? E aí há outras mais famosas aí, né, de longe, que é uma evolução da hexagonal de certa forma, é o Clean Architecture, né? Então, como vocês podem ver, ela é basicamente uma hexagonal, né? Uma variação aí também da Onion Architecture, que é quase a mesma coisa. Só que aí ela traz umas ideias a mais, né? Que no final do dia é tudo camada também, né? Mas o principal aqui que eu vou deixar aqui, né, é a ideia da camada de aplicação, que ele vai colocar um cara mais ali por fora, ali por todo, para segurar as coisas. E a ideia de use cases, que também é uma ideia separada, né? Então o tio Bob aí só juntou um monte de ideia no final do dia, né? A use cases aí é mais interessante porque em vez de a gente pensar em ter ali uma classe, algum serviço, qualquer coisa do tipo, onde ele tem várias regras distintas de como a aplicação deve funcionar e que você vai complementando ela, a ideia de use case, dando um resumido bem grotesco aqui, tá bom, gente? É aquilo, é o caso de uso, né? Então, cara, se eu comprei um produto na sua loja, entendeu? Então, cara, comprar um produto. Esse é meu use case. Eu já tô falando ali, ó, eu tenho bem direto e reto como funcionam as coisas. Então é bem fácil. Se quebrou alguma coisa no momento da compra, eu já sei que é aquele caso de uso que está lá. E aquele caso de uso vai falar, putz, quando eu compro um produto eu vou, sei lá, notificar ali o estoque, vou fazer o cálculo de frete, vou, né, sei lá, persistir ali, né, para fazer o faturamento no cara. Então, tipo, a use case ali, ela vai ter tudo isso controladinho bem pra ela, né? Aí a Maga geralmente coloca uma camada de aplicação pra colocar os use cases juntos por domínio, beleza? Enfim, esse tipo de arquitetura aqui já é mais robusto, né? A gente já tá pensando em coisas bem maiores pra ter elas. Mas você vê que no final do dia é só uma variação do Hexagon aí, né? E a gente vê aí os princípios de DDD atacar novamente, beleza? Então, vamos falar de patterns e ideias que a gente usa.
Já falei um monte de DDD, né? DDD aí, na verdade, é mais filosófico o papo, porém, ele traz vários patterns com ele, né? Então, um pattern bem famoso aí que eu falei é o repository, né? O repository, a ideia de usar um repository ali vem do DDD. A ideia de camada anticorrupção também vem do DDD, né? Eu falei ali de inversão e injeção de dependência, são duas estratégias ali que a gente pode fazer isso, mas quando a gente está pensando em fazer integração e a gente colocar uma camadinha no meio ali que seja para converter o dado dele chegou para o dado que ele espera, esse cara aqui vai ser uma camada anticorrupção, né? Então não interessa se eu mudei meu domínio, esse cara aqui vai garantir que a aplicação continua recebendo na mesma API, né? Com a mesma interface, vamos dizer assim, porque eu só mudo esse cara aqui para adaptar o como o domínio está esperando. Então, DDD tem bem mais assunto, enfim, tem vários cursos, várias coisas aí, mas eu vou deixar aberto aí se vocês quiserem, se um dia a gente falar mais. Mas a ideia de TDD é essa, né? A gente tem o TDD também, né? Que é Test Driven Development, que, pelo contrário que muita gente pensa aí, é uma excelente ferramenta de design, né? Ele busca aí principalmente para você trabalhar de forma mais isolada, independente, né? Então, quando a gente está codando ali, a gente sai, vou puxar do banco de dados, aí eu vou fazer integração, aí eu vou atualizar aqui, aí eu vou fazer ali. Aí quando você vê, você está com, né, uma função Deus, uma classe God ali, que ela faz tudo, né? Aí você fala, cara, como que eu testo isso? Então, a ideia de TDD, de você escrever o teste antes de fato o código, faz você pensar mais, te obriga, né, a pensar mais em quadradinhos mais isolados, que, né, facilmente ali seu código para se enquadrar naqueles testes, ele vai ficar mais simples, eles vão ter responsabilidades mais únicas, eles vão ter ali de fato mais dinamismo ali do que você precisa, né? Vai ser mais fácil codar, porque, cara, eu preciso fazer isso, tá isso, né? Eu preciso fazer aquilo, tá aquilo. A gente não vai envolver tantas responsabilidades. Aí tem Solid, né? Outra ideia aí que, na verdade, traz várias outras coisas. Não vou falar muito de Solid, porque é outra coisa que também tem a rodo na internet, né? Mas, como eu falei ali, ó, né, single responsibility, cara, essencial, né? Então, evitar glass God, coisas do tipo. Tem a inversão de dependência, que a gente chega por ela com injeção de dependência. Igual eu falei ali, é um pattern muito usado ali, principalmente para a gente conseguir desacoplar, quando a gente está falando de, né, das variações de hexagon, coisas do tipo, né? Aí a gente tem os design patterns, os clássicos e vários novos e específicos de cada linguagem, né? Então a gente sempre vai acabar usando aí, querendo ou não. Se a gente for um pouquinho mais, né, cabeça ali, a gente consegue ver que na verdade os design patterns clássicos, eles estão um pouquinho introduzidos em tudo, né? Então, tipo, puta, a camada de aplicação que eu falei que acumula ali use cases, normalmente esse cara, né, se você fosse olhar ali no livro do design pattern, ele seria um facade, né? A própria use case, né, ela vai ser um comment. Então, tem umas coisinhas desse jeito, beleza? E aí a gente tem EDA, né? Que aí de fato aí fazer arquiteturas mais orientadas a evento, que aí de fato a gente deixar a nossa aplicação mais reativa, né? Até porque no mundo real as coisas a gente não fala com uma pessoa e espera ela responder para dar a resposta, né? No mundo real, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a melhor forma de desacoplar, na verdade, é não esperar a resposta, cara. É se reagir às coisas que tá acontecendo, né? Então, a ideia de IDEA, de trabalhar com evento, é um negócio que vem crescendo muito, 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 muito mesmo. E com certeza aí no futuro, grande maioria das aplicações vão ser orientadas a evento, porque eles são reativos, né? Então, tipo, putz, rolou o faturamento? Então, descontar do estoque. Puta, descontou do estoque? Então já reserva aqui o cara do frete pra ele ir lá buscar. Entendeu? Então coisas do tipo assim, descontou o cara do frete pra ele ir lá buscar, solta a notificação ali pra encontrar um motoca pra ir pegar a mercadoria. Então você vai ver que, tipo, várias aplicações se comunicam de forma totalmente desacoplada, né? Porque, tipo, puta, meu trabalho é lançar o evento que o estoque foi atualizado. Pra quem isso interessa, whatever, velho. Outra aplicação que vai ver. Então aí te dá uma escalabilidade bem, bem, bem grande. É lógico, traz muita complexidade e outros desafios, mas é um futuro aí que, né, a gente tem que ficar atento, né? A gente tem o CQRS aí também, que é outro pattern bem famoso, que é basicamente a gente separar ali o que é carry, o que é comando, né? Então, se você tem uma aplicação que a gente tem muita leitura, você isolar o que é leitura do que são ações, fica bem mais fácil, porque tipo, se eu tenho muita leitura,
eu otimizo ali a parte que é só de leitura, né? Não preciso me preocupar muito com a parte de ações. Mas, putz, se eu tenho muito escrito ali, muita ação, muito comando para atualizar coisa, vira e veste, né? E vários outros aí que, enfim, né? Tem muita coisa aí pra gente começar a entrar no detalhe. Beleza? Então vamos fechar tudo, né? Então a gente viu várias ideias aí de aplicações. A gente entendeu ali um pouquinho da evolução, né? Desde o MVC pro multicamada, para até o Hexagon, que quebrar a ideia de camadas ali, e, né? E o objetivo sempre é, cara, desacoplar, né? Mas quem que é melhor, quem que é pior? Não existe melhor nem pior, obviamente sempre depende. A principal pergunta que você deve fazer, né, é tipo, o que resolve o meu problema agora, o que eu posso alterar depois, o como eu posso evoluir isso, para onde está indo, né? Então, lógico que você trazer mais robustez vai ter o trade-off de tempo, até para criar boilerplate, até para fazer integrações, até para a curva de aprendizado de outras pessoas quando entrando no time. Então, vai muito ali de que é o seu negócio, do que você está disposto a fazer. Beleza? Tô deixando aqui um QR Code, né, e o linkzinho abaixo para dar o feedback para esse curso. É só basicamente aí bom, ruim e ok. Nem lembro o que eu escrevi nele, na verdade. E ali um campo aberto para qualquer observação. Então, se você quiser ver para a gente falar mais de algum pattern ou mais de alguma arquitetura mais específico, ou entrar realmente em detalhe ou qualquer outro assunto, manda ver lá também, né? E só também que eu já sei que vão me perguntar, porque sempre me perguntam, né? A gente falou de arquitetura e aí alguém sempre vai perguntar, cara, mas como que eu organizo isso no código de fato, né? É relativo, né? A gente viu que a arquitetura, a gente tem as camadas, mas o que importa, na verdade, é a integração delas, né? Como que a gente vai fazer a comunicação? Qual vai ser as decisões arquiteturais ali, as restrições arquiteturais que a gente vai impor ali, de fato, para essa aplicação funcionar? Porque não adianta eu falar um hexagon, aí a gente vê ali a camada de domínio, né, fazendo um HTTP direto com uma integração e controlando o carry na mão, tipo, você não tem hexagonal aí, você está quebrando todas as restrições que daria, né? Você não está falando com linguagem de domínio, você está acoplado com serviço terceiro, né? Então, tipo, coisas do tipo. Então, é muito mais do que como eu vou organizar isso. Pra forma de organizar, eu vou falar aqui duas super clássicas que a gente vê por aí, né? Que é a separação por domínio, né? De fato, e a separação por funcionalidade. Então vamos dizer assim, né? Pegando um exemplo lá da loja de animais. Então, cara, eu vou ter o meu domínio, clientes, que são animais, não esquece. A gente tá falando aqui linguagem oblíqua, né? Falar a linguagem do negócio. Então, eu vou ter ali meu módulo ou minha pasta, whatever, como sua linguagem chama, de clientes, e nela lá eu vou ter ali minhas portas de entrada, minhas portas de saídas. Nela eu vou ter minha camada de use cases ou services, whatever. Tá tudo separadinho. Então tudo de cliente tá lá. Aí eu vou ter order, sei lá, tudo de compras e coisas do tipo. Eu vou estar separando bem realmente por domínio. Eu vou olhar ali, vou bater o olho e vou falar, beleza. Então se eu quero mexer ali com os produtos, é só eu acessar essa pasta aqui, esse módulo, que vai estar lá tudo sobre os produtos. Ou também ali por funcionalidades, né? Então, tipo, bem direto e reto, né? Puta, controllers, interfaces, enums, services e models, tipo, beleza, né? A gente vê ali, tá bem simples também, né? Então, putz, quero mexer ali, quero atualizar algum contrato. Cara, sua interface tá lá. Abre ela, encontra ela ali onde está na pasta, altera e deixa a IDE fazer a mágica da refatoração. Então, qual que é melhor, qual que é pior? De novo, não tem, né? Para alguns cenários uma vai ser boa, para outros cenários a outra vai ser melhor e vai depender muito, né? Então, só deixando aqui, que é lógico que se você entrou em algum lugar e você tá vendo a convenção, por pior que seja, normalmente, né, 99,9 das vezes é melhor seguir a convenção, tá bom, gente? Então, não compre tretas gratuitas com o time. Tranquilos? Então, por isso encerra e valeu!